Boa tarde a todos e todas. Para mim é um grande prazer e uma grande honra estar aqui nessa mesa hoje, apresentando a Conceição Evaristo. E um grande prazer também de estar participando dessa Flip, pela qual eu tenho uma grande expectativa. Eu acho que a Flip, quando começou há 15 anos, teve um papel muito importante de não só trazer grandes nomes da literatura brasileira e nacional, mas também de pautar um certo modelo de feira literária que foi difundido pelo Brasil inteiro. Eu acho que nós estamos vendo aqui nessa edição, e me parece, pelo que eu vi pelas ruas e andei conversando com outros escritores e outros leitores, e está todo mundo dizendo que está um clima diferente. É uma clipe mais inclusiva, mais representativa. Gostaria de, nesse momento, parabenizar a curadoria da Josélia. Agradecer toda a equipe, que às vezes faz um trabalho enorme para que isso aconteça sem problema nenhum. Então, também a todos vocês que nos receberam aqui com carinho, com atenção de sempre, muito obrigada. E que, tendo sido esse modelo de feira literária copiado pelo Brasil inteiro, que essa curadoria também seja, que a gente comece a pensar numa literatura feita por mulheres, por indígenas, por negros e negras, como uma literatura integrada ao corpus da literatura brasileira ou ao corpus da literatura mundial, que ela não seja mais relegada, às vezes, a uma única mesa, quando está representada, que não seja relegada a uma única mesa, que às vezes, em que nós estamos tratando de temas ditos relacionados a temas de militância negra, e não tratados exatamente como literatura, inserido ali no corpus daqueles outros escritores. Então, por curadorias mais responsáveis, eu acho que talvez essa seja uma palavra boa, no sentido de refletir e de trazer para o palco discussões que são importantes, eu acho que não só nesse momento do nosso país, mas no momento do mundo, e principalmente em relação a 3 temas, que eu acho que são 3 temas que nós, como sociedade, vamos ter que discutir e vamos ter que nos entender, para que a gente pense aí numa nova ordem de mundo, que eu acho que são feminismo, racismo e migrações. Esses 3 temas estão contemplados nessa Flip, sem perder o foco na literatura. Então, eu acredito que a gente pode começar a pedir também por mais curadorias femininas e negras, mais mediadores femininos e negros. Porque são pessoas que já estão aí pensando nesses temas e podem tratá-los de uma maneira mais responsável também no palco. Então, e principalmente, muito obrigada ao público, a presença de todos vocês aqui. Eu gostaria de mandar um grande abraço para o público lá da Tenda da Matriz. E dizer que estamos esperando as perguntas de vocês. Eu vou tentar aqui dar prioridade, porque eu acho que muitas pessoas, até que vieram para ver a Conceição, não conseguiram ingresso, e estão lá fora. E é esse público para quem a gente não é novidade. É um público que vem acompanhando a gente já há muito tempo, e que muitas vezes sustenta uma literatura independente, uma literatura aí que às vezes nas pequenas editoras com dificuldade de distribuição, e é um público que vai atrás, e que eu acho que mais do que nunca está provando nessa Flip
que quando se sente representado, quando sente ali que estão escritores que eles vêm acompanhando há muito tempo, ajudam a quebrar esse estereótipo que às vezes a gente tem no Brasil, de que negro não lê, não gosta de literatura, não frequenta eventos culturais e literários, né? Eu acho que essa é uma da grande prova, que quando tem alguém que interessa no palco público, comparece. Então, muito obrigado a quem veio de longe, e eu acho que principalmente a dona Diva, né, que é a musa dessa Flip 2017. A dona Diva está aí? Ah, tá. E vamos começar, que eu acho que todo mundo querendo ouvir a Conceição, né? A gente teve ontem um almoço preparatório, né, Conceição, de 3 horas, que a gente vai tentar resumir aqui em 1h15. Então, vamos ver o que a gente consegue, né? Conceição Evaristo é mineira, nasceu em Belo Horizonte, mas mudou para o Rio em 1973. É doutora em literatura comparada, mestre em literatura brasileira, graduada em literatura brasileira. Estreou na literatura em 1990, na série Cadernos Negros, né, uma antologia editada pelo Grupo Quilomboje, que ainda está aí hoje fazendo essas publicações e divulgando uma literatura muito interessante. E, a partir de então, os textos dela vêm alcançando outros níveis, né? Tem participação em antologias na Alemanha, na Inglaterra, França, Estados Unidos, África do Sul, Angola. Publicou as seguintes obras: Ponciá Vicêncio, traduzido para o inglês, francês, espanhol e italiano. Becos da Memória, romance traduzido para o francês. Poemas da Recordação e Outros Movimentos. Insubmissas Lágrimas de Mulheres, uma antologia de contos. Óleo d'Águas, contos. Histórias de Leves Enganos e Parecenças. Foi agraciada pelo Jornal Globo com o prêmio Faz a Diferença na categoria de criação literária. Ganhadora também de um Jabuti. Foi homenageada recentemente na ocupação no Itaú Cultural, ocupação Conceição Evaristo. A produção dela inclui poesias, contos, romances, ensaios, né, abordando assuntos relacionados à educação, gênero e relações étnicas na sociedade brasileira. E é uma grande amada do nosso público em geral, né? Antes de passar a palavra para ela, só um outro recadinho. Essa mesa está sendo traduzida para Libras, né? Eu acho importante também estar incluindo aí um outro público. E podem começar a enviar as perguntas. Eu vou pedir prioridade para as perguntas que venham lá da tenda da matriz, que conforme a gente vai conversando, eu vou tentar incluir. Então, Conceição, uma honra e um prazer estar aqui hoje com você. Se você puder dizer umas palavras, o que significa para você esse momento, que eu acho que é muito importante para a gente, que já te acompanha há muito tempo. E lê para a gente depois um trechinho do teu Becos da Memória. Boa tarde a todas e a todos. Esse momento significa, acho que para todos nós, a comprovação da força coletiva. Nós só estamos aqui em consequência de trabalhos que foram feitos desde o ano passado, pedindo a presença de escritores e de escritores negros na Flip. E esse trabalho, quando eu chego aqui ano passado e tive a oportunidade de falar, tendo por baixo o texto das intelectuais negras, que esse texto tinha viralizado, questionando justamente a nossa ausência. Então, eu não estou aqui sozinha, eu não cheguei sozinha. Eu cheguei por força do coletivo de homens e mulheres negras, notadamente das mulheres negras. Então, eu quero agradecer essas vozes que vêm sustentando e que vêm me colocando e nos colocando em determinados espaços. Agradeço intensamente, particularmente,
A curadoria de Josélia, ela teve sensibilidade bastante para perceber o que nós queríamos, mas, além desse agradecimento, nós não podemos deixar de afirmar que não foi concessão. Esse lugar é nosso por direito. Bom, é isso. Então, eu passo... sim, quero dizer da minha alegria de estar aqui com Ana Maria Gonçalves. Há tempos que a gente tem oportunidade de trabalhar juntas, e acho, Ana, que cada mulher que se agrega ao coletivo chega para fortalecer a nossa voz. E, Ana, você chegou com certeza para fortalecer a nossa voz. Então, eu só tenho de te dizer muito obrigada, e lembrando muito daquele texto que você leu em 2009, no Mulher e Literatura. Então, eu te digo muito obrigada, Sista. Obrigada, Sista. Né? Uma sobe e puxa a outra, né? Eu acho que é um lema que a gente vem trabalhando aí, vem funcionando. Isso. Uma sobe e puxa a outra. É um trecho de Becos da Memória. Titotó sempre fora um homem de risos e sorrisos fartos. A gargalhada dele retumbava. Ele viera de pais escravos, viera são, salvo e sozinho da outra banda do rio, deixando nas águas o melhor de seu. Viera de uma primeira e de uma segunda mulher mortas. Viera de filhos mortos. Estava no terceiro casamento. Cumpria seu tempo de vida com seus 90 e tantos anos. E até há bem pouco tempo, ria gostoso, ria liberto. Seu riso, sua gargalhada, foi rareando quando ele começou a envelhecer. Titotó custou a se tornar um velho. Aos 80 anos era um moço e gostava de repetir: eu não sou de morte fácil, de vida difícil sim. De todas as suas histórias, a que ele gostava mais de contar e repetia sempre era a da travessia do rio. Sempre começava assim: cheguei são e salvo e sozinho na outra banda do rio. Gostaria de ter morrido, mas estou aqui. A gente resolveu fazer nessa mesa uma dinâmica diferente para contar um pouco da trajetória da Conceição até aqui. E nós trouxemos algumas fotos de certos momentos certos momentos marcantes da vida dela, né, e a partir daí desenvolver essa conversa. Eu queria pedir para colocar a primeira foto, por favor. Essa é a foto da Conceição fazendo a primeira comunhão. Eu acho que é bem própria para a gente começar aqui nesse local, né? Essa feira dentro da igreja. E, Conceição, existe um catolicismo negro? Né? E se existe, como é que você foi criada? Qual é o papel da religião e da religiosidade, da espiritualidade na tua vida, na tua trajetória, na tua formação? Bom, essa foto, né, eu perto da igreja da Senhora da Boa Viagem, aonde eu fiz minha primeira comunhão. Eu tinha ali uns 8 anos, não tem muito tempo. E venho, né, de uma família extremamente católica. E o que mais me chama a atenção, quer dizer, quando a gente pensa nesse catolicismo negro,
é a possibilidade e as táticas, pelo menos dentro de famílias católicas que eu conheço, é a válvula escapatória. Como esse catolicismo negro, em determinados momentos, a memória das religiões de matrizes africanas, como elas voltam. Então, e como também eu aproveito esse material na literatura. Inclusive, em Ponciá Vicêncio, o texto começa com uma menina que tem medo de passar debaixo do arco-íris, porque eu cresci ouvindo dizer que menina que passava debaixo do arco-íris virava menino. Foi preciso eu chegar no Rio de Janeiro, meu marido era de casa de axé, e foi preciso de eu chegar no Rio de Janeiro descobrir alguns orixás para eu entender essa fala. Na verdade, o arco-íris é a moradia de Oxumaré. E Oxumaré é um orixá que, em determinado tempo, ele é... 6 meses homem, 6 meses mulher. Então, foi aí que eu consegui perceber por que esse medo nosso de passar debaixo do arco-íris. Quer dizer, nem a força do cristianismo, nem a força do catolicismo tinham conseguido apagar essa memória coletiva. E cresci também com esse catolicismo negro ao som das congadas, né? Que são festas de rosário, em que se celebra, o mito é católico, mas as formas de celebração desse mito, né, o ritual para celebrar esse mito, são rituais profundamente marcados pelos rituais africanos. Então, se canta, se dança, toca o tambor, canta para Jesus Cristo, mas no meio dessas orações aparece, por exemplo, a palavra zambi, ou Zambi, então há essa referência, né? Esse catolicismo negro também, ele se apropria de Nossa Senhora do Rosário, que é de inspiração católica, mas essa Nossa Senhora do Rosário, ela se complicia com os sujeitos escravizados, né? Então, são táticas que os africanos e seus descendentes conseguiram implantar, conseguiram desenvolver para viver determinados mitos cristão-católicos, sem perder uma referência que continua através do tempo, que é retomada através da memória, na explicitação da fé. Tá. E hoje, qual é o papel da fé na tua vida? Aí é o que eu falo. Como eu venho de orientação católica, são marcas que não se apagam, né? Assim como as marcas dessa cosmogonia negra não apagaram, as marcas dessa cosmogonia negro-africana também, dessa cosmogonia católica, não apagaram. Então, por medida de segurança, eu sou devota de Imaculada Conceição, porque, segundo a minha tia, a minha tia mandou, que era a minha madrinha, me batizou no dia de Imaculada Conceição. Então, ela me entregou para a Imaculada Conceição. Aí, toda vez que eu estou com a Imaculada Conceição, eu negocio o espaço de Oxum. Tá. Aí eu negocio, isso. Tanto é que tem aquele poema meu rosário, que eu digo nas contas do meu rosário, eu falo Padre Nossos e canto para a Mamãe Oxum. Tá. E aí eu negocio com Santa Rita de Cássia, eu negocio com a Anastácia, que é a mãe do povo negro. Tem Iemonjá, que algumas pessoas também afirmam que eu posso ser de Iemonjá.
se bem que eu acho que eu me filio mesmo a Oxum. Se Então, identifica isso. Então, em matéria de fé, quanto mais proteção eu Eu tiver, também melhor acho. ainda, né? Não dá para a gente dispensar, né? Uma proteção. Isso. É. E principalmente pensando que são essas mulheres, a maioria que me protege é mulher, né? Então, Imaculada Conceição, Oxum, Anastácia, a mãe do povo Iemanjá. negro, Iemanjá, Santa Rita de Cássia, e vou. E a gente até estava comentando, né, de um cartaz que circulou pelas redes no dia 25 de julho, Dia da Mulher Afro-Caribenha. E tinha uma montagem de algumas fotos de algumas mulheres negras brasileiras, e foi muito forte assim ver a imagem da Anastácia com aquele tampão na boca e uma imagem tua logo do lado com o microfone. Ah, sim. Pois é, porque inclusive, como eu tenho a imagem de Anastácia no meu quarto há anos, e a Anastácia, eu acredito mesmo que ela ajudou me sustentar a vida da minha filha, né, com outras protetoras. E, por incrível que pareça, aquela imagem de Anastácia com a máscara, que é uma imagem que incomoda muito, eu tenho feito uma outra leitura daquela máscara, porque aquela máscara que simboliza a interdição de fala, né, metaforicamente, eu acho que o silêncio de Anastácia reverbera em grito. Porque quando a gente pensa que a Anastácia foi tema de escola de samba, não há nada mais efusivo, mais gritante do que a escola de samba. As Anastácia, aquele grupo de meninas que cantam rap no Rio de Janeiro. Anastácia foi tema de filme em que aquela americana, a Oprah, faz o papel faz o papel de Anastácia. Até os anos 80, quando a Anastácia era cultuada lá no Rio de Janeiro, na Igreja dos Homens Pretos e de Cor, quando acabava o culto de Anastácia, tinha roda de samba, tinha cerveja, tinha todas as festividades. Então, eu acho que aquela máscara de Anastácia, impeditiva da fala, acabou se reverberando em grito. E, mais do que nunca, eu acho que o silêncio de Anastácia simboliza um silêncio que é imposto aos povos dominados, e que esses povos dominados, nós aprendemos a falar através da máscara. E tem horas que a gente fala com tanta veemência que nós rompemos, nós falamos pelo orifício da máscara e estilhaçamos a máscara. E, para mim, a grande simbologia da gente estilhaçar os orifícios da máscara é o fato da gente estar aqui, Ana. Para mim, eu acho que isso simboliza justamente o momento que a gente fala e rompe com essa máscara do silêncio. Eu acho que essa força, né, de romper com esse silêncio, ela passa muito pela formação da infância, pela educação, né? E aí a gente pula, acho que nos remete a essa segunda foto que a gente gostaria de mostrar, da Conceição. É uma foto da Conceição professora com os seus alunos, né, quando ela... Aí já é no Rio, Conceição? Isso é no Rio, isso é deve ter sido em 75, numa escola no Caju. Eu não tinha nem Ainá ainda, 75, 76. Tá. Eu acho que é um dos problemas aí que a gente vem discutindo, né, como tornar uma educação mais inclusiva, mais formadora, mais honesta, né, para que a gente conheça a verdade, a história do Brasil e não a história oficializada, né. Eu gostaria de que você contasse para a gente um pouquinho da tua formação, né, e um pouco do que você tenta
o que poderiam ter feito de errado com você, que você tenta corrigir no teu papel de professora com esses alunos, né? Nesse papel extremamente importante de ser essa figura tutelar, essa figura com quais, e eu acho que principalmente a importância de uma professora negra, né, para alunos negros, né, que fala um pouquinho para a gente da tua educação e de como você tenta, das coisas boas que você carregou para o teu papel de educadora e das coisas ruins que você tentou anular, né, ao repassar para os teus alunos. Bom, quando eu vejo... essa foi uma turma que eu acompanhei de primeira a quarta série, no Caju, no Rio, no Rio de Janeiro. E uma coisa que eu tenho certeza é que os meus anos de magistério, eu tentei construir, dentro de sala de aula, uma ambiência que foi totalmente diferente da ambiência que eu encontrei enquanto menina. Eu fui estudar numa escola em Belo Horizonte, era uma escola que, no entorno da onde eu tinha nascido, tinham 3 escolas. 2 escolas que eram bem próximas, e essas escolas, então, a maioria das crianças que moravam na favela estudava nessas escolas. Eu estou falando dos anos 50. Estou falando dos anos 50. E era interessante porque já nos anos 50, as escolas que atingiam a periferia, ou que atingia as classes mais pobres, essas escolas já tinham problema de professores, de falta de material. E aí a minha mãe descobriu que tinha a escola, o Grupo Barão do Rio Branco, que é um grupo que pelo menos na época, atingia a elite belo-horizontina. E aí a minha mãe fez questão de nos colocar nessa escola, porque era uma escola que oferecia um estudo de melhor qualidade, porque justamente tinha a classe alta de Belo Horizonte. E essa escola é uma das coisas que, para mim, me marca até hoje. Essa escola eram 2 andares. Nos andares de baixo, que a gente chamava de porão, ficavam ali os alunos que repetiam de ano, os alunos que a escola considerava como problemáticos, aqueles que faltavam de escola, os que passavam já pelos processos de evasão escolar. E em cima ficavam aqueles que ganhavam medalhas, os que, na época de coroação, porque era uma escola pública, mas naquela época o ensino religioso era obrigado. Então, ali ficavam os que ganhavam medalha, os que participavam das festas, os que, na época da coroação de mês de maio, vestiam de anjinhos, os que colocavam coroa em Nossa Senhora. Então, vocês já sabem, pelo menos, quem vestiu de anjinho, né? Quem punha a coroa na Nossa Senhora. Esse poema, Meu Rosário, também fala disso. Para mim, essa lembrança escolar foi muito mais uma lembrança de interdição. Mas como eu tinha já uma certa petulância, eu pedia para participar de tudo. Eu participava de tudo. Era oferecida. Era muito oferecida, isso. E aí eu consegui, mas a maioria minha contemporânea não conseguia chegar nem à 4ª série primária. Então, o meu exercício de magistério, eu procurei fazer de uma forma totalmente diferente. E é um momento que foi um momento muito rico na educação no Rio de Janeiro, quando a gente começa com o projeto de CIEP. Foi muito marcante para mim trabalhar no projeto de CIEP. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ter muita ilusão que essa educação oferecida pelo Estado, a não ser em momentos muito específicos, mas não é uma educação que realmente pretende atingir as classes populares. O Estado ele é reprodutivo do sistema educacional
que vai sempre manter, né, ou que vai ser sempre de pertença. A boa educação, a educação de qualidade, ela vai ser sempre de pertença de determinadas classes sociais. Agora, é ruim porque toda a responsabilidade, a revolução da educação, ela está muito mais na mão dos professores do que na mão dos projetos educacionais. Tá. Eu queria mostrar agora a terceira foto. Né? E essa foto, quando eu vi pela primeira vez, me lembra um trecho, né, de um poeta da Bahia, o Landeu Anali, que Beijo Sua Preta em Praça Pública. Né? Porque às vezes a afetividade de negros com negras, e principalmente a afetividade de mulheres negras, também é uma forma de resistência. Eu acho que é um assunto do qual a gente ultimamente tem podido tratar com mais liberdade. Né? E eu fico me perguntando, né, essa afetividade que também, não sei se você concorda, que também é um modo de resistência. Como amar nesses tempos? Né? E não estou falando só de relações entre casais, mas também de mães e filhos, né? Em época de genocídio de jovens negros, em época de que teu filho pode ir para a cadeia por portar pinho-sol, no caso do Rafael Braga. Né? Como é que a gente consegue continuar amando nessas condições? Eu acho que esse exercício, Ana, e eu acho que se não fosse principalmente essa relação familiar que aos trancos e barrancos, como se diz, as famílias negras ainda conseguem manter, porque se não é a mãe que tem condição de dar proteção, é a avó, é a tia, é o irmão mais velho, é o primo. Se não fosse isso, eu acho que a gente não sobreviveria. E acho que um outro aspecto também, quer dizer, acho que tem todo um processo histórico, que foi um processo que nos levou também, se a gente não tomar cuidado, nos leva cada vez mais a se apartar do outro, né? Porque a própria luta pela sobrevivência, nós somos seres como qualquer outro, então entra também a questão da disputa, entra também a questão do próprio machismo do homem negro. E aí eu me lembro muito de Luísa Barros, né, quando Luísa Barros dizia que a única oportunidade, o único momento que o homem negro se equivale ao homem branco é na hora do machismo. Porque acabando o machismo... Porque fora disso, se tem um homem branco e um homem negro diante da polícia, a gente sabe muito bem quem né, quem será criminalizado. Então, na verdade, em vários momentos, o homem negro está vulnerável na sociedade brasileira. Mas eu acho que são ainda essas formas de amor, como você falou, não só esse amor, né, de casal, de casal, né, que seja casal hétero, que seja casal homo, né, não só essas formas de amor, mas eu acho o que ainda, e aí eu lembro muito do poema de Ney Lopes na história para Niná Caçubuanga, quando em determinados momentos, tem 2 versos que dizem: amamos e nos demos e amamos. Então, são ainda esses laços afetivos, né, que nos permite sobreviver nessa sociedade. E eu digo que, como mulher negra, claro, tive as minhas desilusões amorosas, etc. e tal, mas eu dei sorte de ter tido... de ter sido muito amada. E ter tido um companheiro que a gente conseguiu ser cúmplice o tempo todo, enquanto ele viveu. E partindo dessas relações familiares, né, eu queria pedir para colocarem a 4ª foto. Aí a gente tem a Conceição grávida da Ainá, a filha dela. Eu queria te pedir para falar um pouquinho para a gente sobre maternidade, né, a maternidade na tua vida, né, o que é criar a Ainá.
E a maternidade também, na tua literatura, né, e extrapolando um pouco aí, acho que na literatura em geral, é uma coisa que a gente até vinha conversando, né, e eu acho que não só na literatura, mas nas artes em geral, no cinema, na televisão, no teatro, né, os personagens negros às vezes aparecem por combustão espontânea, né, não tem mãe, não tem pai, não tem irmãos, não tem filhos, né, e aí então eu queria pedir, isso eu acho que a questão da maternidade está forte na tua obra, né? O que você quer resgatar com isso? E qual a importância da gente colocar ali personagens que estejam fincados, eu acho que nessa estrutura que a gente acabou de falar, né? E que remete àquele outro ditado também, né? É preciso uma aldeia para criar uma criança. Aí é um dos momentos mais especiais na minha vida. Eu estou grávida de Ainá. Ainá me torna uma mãe especial por ser a minha menina especial, uma menina que hoje está com 35 anos. E eu digo mesmo, eu aprendi a ser a mãe de Ainá, eu tenho competência para ser mãe de Ainá, porque eu tive e tenho uma mãe que está hoje ainda, vai fazer agora em outubro, 95 anos. Então, meu aprendizado para dar conta de Ainá foi essa relembrança da minha mãe, dando conta de 9 filhos. E aí, quando eu falo em maternidade, quando eu crio, né, essa maternidade na literatura, eu acho que, com certeza, Olhos d'Água é muito tradutor disso. E eu estou pensando justamente numa maternidade, não só numa maternidade do ponto de vista físico, né? Eu estou pensando nessa maternidade das tias que tomam conta dos sobrinhos, das vizinhas que muitas vezes auxiliam, das amigas com quem a gente troca e deixa os filhos, das mães de santo, o que significam essas mães, né, o colo que essas mães dão aos filhos no terreiro, das rainhas de Congada, o que significa as rainhas, né, de Congada nesse universo religioso que a gente está pensando como um catolicismo negro, nas mitologias africanas, né, com orixás que simbolizam justamente a fertilização, o cuidado, e pensar, né, aproveitar essa experiência, aproveitar esse conhecimento para levar para a literatura. Eu acho que tem sido também uma escolha feliz, na medida que a gente pensa que essa literatura canônica, essa literatura que é dada, pelo menos as personagens ontológicas da literatura brasileira, tem falado isso muito também, são personagens estéreis, são personagens que não criam, que não têm prole, não fecundam. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em Rita Baiana, em Bertoleza, em Gabriela, de Gabriela Cravo e Canela. Então, essas mães ficcionalizadas, né, essas personagens criadas nessa literatura canonizada, ou elas não têm filhos, ou elas não dão conta de seus filhos. Eu gosto muito também quando a gente vê José Lins do Rego, né? As personagens também que elas criam. Para que servem essas mulheres? E aí, nessa maneira, né, dessa forma da literatura brasileira canonizada ficcionalizar a mulher negra, e, aliás, é um outro aspecto também que tem me ajudado a pensar, porque se a gente vive uma cultura que é de orientação judaico-cristã, e essa cultura, 2 mulheres têm papel fundamental, né? Uma é Eva, né, que, segundo o mito judaico-cristão, a Eva significa aquela mulher que é a perdição da humanidade, e depois vem Nossa Senhora, que significa, né, que simboliza aquela mulher que é a salvação da humanidade.
E o que a gente percebe? A salvação da humanidade, segundo o mito judaico, ele vai se dar através da maternidade. É essa Nossa Senhora que, ao conceber, que ao dar luz o filho, ela salva a humanidade. Ora, se nós vivemos sob a orientação desse mito cristão e a literatura brasileira não dá conta, não consegue criar mulheres negras, personagens negras fecundantes, então o corpo dessa mulher negra, ele é sempre colocado no lugar do mal. É como se o corpo da mulher negra não tivesse salvação. E eu faço um parênteses aqui, não é que nós estamos reivindicando só personagens negras como mãe. Ou como mãe, nós estamos pensando aqui nas várias simbologias, nas várias formas de fecundação. Ora, então, o corpo da mulher negra não fecunda, é um corpo estéril, é um corpo para o prazer. E quando essa mulher negra aparecia na literatura brasileira como mãe, e isso é muito típico do romantismo, ela aparecia como mãe preta. Então, é aquela mãe que existia, mas para cuidar da prole alheia, né? E, aliás, esse mito da mãe preta é horrível, né? Porque até hoje é interessante, porque quando se vai discutir algumas questões do racismo no Brasil, as pessoas dizem assim, não, eu não sou racista, eu tive uma mãe preta, né? Eu tive uma babá que me criou, e aí a gente pergunta, e daí? Né? E daí? Né? Se algo assim funcionasse, né, a gente não teria machismo. Afinal de contas, todos os homens tiveram uma mãe mulher, uma né? mãe, Então, justamente, todo mundo nasceu de uma mulher. Então, quando a gente pensa, quando a gente propõe uma literatura ou propõe uma criação de personagens em que a gente coloca essa mulher fecundante no centro da cena, e principalmente fecundante a partir de uma perspectiva de uma cultura própria, e aí a gente busca os mitos africanos, a gente busca a rememoração desses mitos africanos vividos na diáspora. Então, essa escolha não é uma escolha inconsciente. E o que eu tenho perguntado também sobre essa ausência dessa personagem negra fecundante na literatura brasileira, se no nível do recalcado não é uma negação das matrizes africanas na nacionalidade brasileira. Né? Por que essa impossibilidade de lidar, né? E a gente sabe muito bem, por exemplo, a importância, né, da maternidade, eu volto a dizer, não é só essa maternidade física, né, mas dessa fecundação da mulher nas culturas africanas. E aí eu esbarro numa outra situação, Ana, que para mim tem sido um dilema também. Outro dia eu estava lendo um texto de alguém que eu esqueci quem, porque eu fiquei tão desconcertada e fiquei pensando, ai, que vontade de repetir esse texto, de responder esse texto. Mas eu já falei, eu não respondo quase nada pela internet, muito pouco, porque eu sou muito lenta. Quando o texto ficou pronto, já é outro assunto. Entende? Aí nunca dá tempo. A rapidez da temática, a rapidez das discussões, eu não alcanço. E aí eu vi esse texto e fiquei, mas um dia eu vou escrever um livro, sei lá, de ensaios, né? E aí eu vou retomar várias questões. E aí eu fiquei, assim, desconcertada mesmo, sem saber o que fazer, que era um texto que justamente criticava essa representação constante, essa concepção constante da mãe, né? Esse mito da mãe.
E como isso era recorrente, o tempo todo era recorrente em vários tempos. E que essa construção de mãe é uma construção cultural, social. Eu acho que a gente vai te cobrar esse texto, hein? Todo mundo querendo ler, né, para você isso, discorrer, né? É. E eu concordo plenamente com você essa questão de ser uma negação da matriz de formação brasileira, né? Porque se a gente pensar no ventre da mulher escrava, era um ventre que não lhe pertencia, né? Era um ventre de reprodução da escravidão, né? Do que nascia dali era escravo também. Né? Não era fruto de uma maternidade, era só procriação e reprodução de um sistema. Né? E você acha que talvez o escrever, o contar as histórias, o narrar, né, também pode ser uma maneira de criação, de procriação, de maternidade. Né? E aí a gente vem para a quinta foto, né, que é quando a Conceição começa a publicar. E nós temos ali uma carta. É a carta de aceite ou a carta de recebimento do Becos de Memória? Essa é uma carta de recebimento. Dizendo que foi recebido o original, Isso, né? Colocar isso. em análise. Aqui em 1987, né? 1987, 1987, Becos da Memória foi um livro que ficou guardado 30 anos. Ele vai sair em 2006, mas agora já tem até uma publicação em francês, né? Então... E aqui eu queria colocar aqui, Djalma, você falar um pouco desse processo, né? E uma pergunta da Télia Lopes, lá da Praça Conceição, a que você atribui a demora da tua publicação? Eu poderia dizer só isso. Porque quando você é inédito, como já falaram para mim, não, qualquer pessoa inédita se torna difícil publicar. Se torna. Se torna, né? Se você é inédito, até que você encontra uma editora e coisa e tal, tá? Mas, para algumas pessoas, se torna mais difícil ainda. E nós sabemos muito bem, Poncia Vicêncio ficou guardado 8 anos, Becos da Memória ficou guardado 20 anos. E, por exemplo, esse livro, essa recusa... ela vem de uma editora que me indicaram para eu mandar e que eu tinha muita esperança, porque era uma editora que a gente considerava uma editora mais atenta na época para a publicação de mulheres. E aí não aconteceu. Então, a dificuldade para as mulheres negras publicar é muito mais difícil. Porque há o imaginário na sociedade brasileira que nós negras cantamos, dançamos, cozinhamos, cuidamos bem de uma casa. Fazemos isso sim, embora eu não dance nem cante. Aliás, gostaria, não sei, sou uma pessoa sem ritmo e coisa e tal. Então, nós somos capazes, sim, de cozinhar, de lavar, de passar, de cuidar de uma casa, de dar aula, de exercer a medicina, de sermos políticas, de sermos escritoras, de sermos professoras. Nós damos conta de tudo que outras mulheres também dão. Mas esse imaginário que coloca as mulheres negras sempre em lugares subalternizados e nunca nos dão a competência do conhecimento, a competência da arte literária, isso atrasou muito o meu processo de publicação e ainda o meu processo de visibilização, não só meu, mas de várias escritoras negras. E talvez ou seja, a gente falando aí desse coletivo de mulheres escritoras negras, né, eu acho que um momento muito importante, né, foi esse que a gente vai mostrar aí na sexta foto, que são as cartas de um projeto coletivo que a Conceição coordenou, né, de troca de cartas com escritoras negras, né.
esse coletivo, né, esse apoio, essa família que se forma, né, Conceição, a importância disso na nossa trajetória, não só pessoal, mas profissional também, né? Eu queria pedir para você falar um pouco da questão dos coletivos dentro da literatura negra. E daí já a gente vai ter que correr aqui um pouquinho, juntar com a 7ª foto, que é uma foto da Conceição em Moçambique, né, lá junto com as mulheres moçambicanas, junto com a Pauline Chiziane. E quando há uma frase que a Angela Davis falou, ela está na Bahia agora, né, e ela disse que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, né? Ao querer dizer que por estar na base da sociedade, você se mexeu ou você subiu, tudo que está em cima obrigatoriamente tem que acompanhar. Né? Então, qual é a força dessas mulheres, desse coletivo de mulheres, desses encontros? Né? E aí a gente já vai começar a falar também das amadas, dessas outras vozes que a gente está trazendo aqui, né? Como, por exemplo, a Pauline Chiziane, nessa tua viagem para Moçambique. A Cartas Negras é um projeto que, em 1990, nós estávamos em São Paulo, depois do lançamento de Cadernos Negros, que é um projeto também coletivo, e, junto com outras mulheres, Miriam Alves deve estar por aqui, foi em casa de Miriam Alves, e a gente começou a pensar uma troca de carta entre as escritoras negras. E começamos essa troca de carta, também paramos por vários motivos, e retomamos esse processo agora na ocupação Itaú, e que a gente está pensando, inclusive, seguir com esse projeto. Convidamos outras escritoras que não estavam na época, e uma dessas pessoas, uma dessas outras escritoras convidada, foi a própria Ana, e eu vou ler, nessa troca agora, nesse segundo estágio, a carta que Ana troca conosco. Conceição, obrigada pelo convite para me juntar a você, Míria, Esmeralda, Sônia e Geni. E Ana e Cristiana e Elisandra e Jennifer e Lívia e Mel e Raquel e Débora. E tantos outros nomes que me vêm à cabeça, girando nessa ciranda de letras que você nos propõe até a zonzura. Um amigo me ensinou que qualquer outro nome para essa falta de chão, essa falta de rumo que atinge a gente quando roda, 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 é branco demais. Que seja, então, zonzura, talvez o silêncio, talvez a distância, talvez o tempo faça a gente girar em sentido contrário, fora do eixo, do prumo, do sentido apontando por esses passos que seguimos. Ajustemos nossos corpos, pois. Sentemos em roda, seja falando todo mundo junto, nesse arrebatamento feroz de vida e de ação que nos consome. Seja parando para a escuta, que é mais que um colo. Seja no silêncio que nos faz ler olhos em vez de bocas. Sentemos em roda, para que nos olhemos mais, para que fechemos os olhos e deixemos o corpo pender para um lado e para o outro, sabendo que terá apoio, para que sintamos necessidade de rir e chorar, e cantar, e dançar, e brindar, e comer, e ser quem somos, sendo também a outra. Nesta capacidade incrível de transmutação que os corpos negros, quando juntos, parecem resgatar de uma tradição que atravessa o tempo, que atravessou outros corpos, que nos atravessa, que nos remete para o futuro. E mais do que ninguém sabe fazer igual, porque também é um jogo, mandinga, malícia. É o que você fala da capoeira. Escrevo hoje me dizendo presente. O que posso levar?
tem agora ao alcance das mãos um chale que foi da minha avó, um vidrinho contendo água do mar que banhou por um instante uma praia no Senegal, trazido por uma amiga que levo em memória para a roda. 2 batons vermelhos, uma folha de árvore que eu trouxe da rua sem querer, emaranhada nos cabelos, uma figa, uma caixa de fósforo que serve também para batucar, uma vontade imensa de saber sempre e mais de vocês. Axé, irmã. Até muito, muito em breve. Um cheiro, Ana. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela leitura e pela honra de estar aqui entre as amadas, como, por exemplo, a Carolina Maria de Jesus. Como é Sim. que ela apareceu na tua vida? A Carolina Maria de Jesus, ela aparece na minha vida nos anos 60 ainda, meados de 60, quando eu estou participando de um movimento de igreja, JOC, Juventude Operária Católica. E foi um momento em que a classe média, os movimentos de base, a Igreja Católica, os movimentos políticos, estavam numa efervescência muito grande. E Carolina surge com um quarto de despejo, e ela serve, então, ela simbolizava a voz diferente na época. E aí o livro Quarto de Despejo cai nas minhas mãos, eu leio, toda a minha família lê Quarto de Despejo, e minha mãe, a gente tinha serão de leitura. Eu acho que isso é muito exemplar, que as classes populares, quando elas têm esse material de leitura, elas recebem, e recebem bem, porque era serão de leitura, né? A gente lendo Carolina Maria de Jesus no final da tarde. E para a gente, né, Carolina me cai com muita veemência, né, com muita profundidade, porque o que a gente lia de Quarto de Despejo, o que Carolina passava nas ruas de São Paulo, a minha família passava em Belo Horizonte. Então a gente lia Carolina Maria de Jesus como uma igual. Carolina, nós éramos Carolina. E até hoje eu leio Carolina, lógico, depois eu vou descobrir outros textos de Carolina. Hoje, cada vez mais, eu leio Carolina. Fico muito feliz quando as pessoas me filiam a uma tradição de Carolina, e filiam muito por causa de becos da memória. E tenho dito que Carolina criou escola. O próprio jornalista, né, o Audálio Dantas, ele diz que naquele momento que Carolina escreve Quarto de Despejo, ele recebeu o relato de outras mulheres também que enviaram as suas escritas, mas naquele momento o que interessava para ele era o Quarto de Despejo. E outras, inclusive, na América Latina, surgiu relato também relato escrito de uma mulher também das classes populares. E a minha mãe também, depois que ela lê Carolina Maria de Jesus, a minha mãe resolveu escrever um diário. Essa exposição de São Paulo, aqui é um facsimile de alguns textos de minha mãe. E Carolina, eu tenho muita deferência com Carolina, e eu tenho dito isso, não canso de dizer. Eu sei que isso incomoda muito críticos literários, muitos pesquisadores, mas o que acontece é, de um modo geral, as pessoas leem Quarto de Despejo e param, não continuam lendo Carolina. E mesmo quem lê só Carolina, se lê com atenção, se é só contabilizar quantas vezes Carolina para escrever.
Carolina escreve porque está com fome, Carolina escreve porque aquele dia o lixo vendeu mais, Carolina escreve porque ela não tinha o dinheiro para comprar o sapato da Vera Eunice, Carolina escreve porque ela não entende muito bem a relação dela com o cigano, Carolina escreve porque a mulher ao lado está apanhando e aí ela vai dizer, eu prefiro ser sozinha do que ter um homem me batendo, me mandando. Então, Carolina, a pulsão de vida de Carolina é escrever, né? Ela tem uma necessidade visceral de escrever e tem um projeto de escrita. Tanto é que depois ela tem outros livros. O segundo livro, ela é aconselhada pelo próprio jornalista de parar de escrever, porque o que ela tinha de fazer sucesso, ela já tinha feito com Quarto de Despejo. Me incomoda muito a leitura que é feita de Carolina. É como se nós, mulheres negras, só tivéssemos a carência material. Toda vez que eu abrir a boca é porque eu não tenho um prato de comida. Não conseguem ter uma percepção, inclusive, da solidão de Carolina, da angústia humana de Carolina. É impressionante como ela coloca isso nas entrelinhas do texto e não procuram, leiam a Carolina muito rasamente. E o que tem me incomodado, que eu sei que isso também incomoda muitos pesquisadores acadêmicos, por que todo mundo lê Clarice Lispector e consegue perceber que Clarice Lispector está falando de uma dúvida existencial, que Clarice Lispector está falando da solidão do ser humano, que Clarice Lispector está falando das angústias humanas, e não percebem isso no Carolina? É como esvaziar a humanidade, né? As angústias para além da pele, para além do corpo, para além da carência material das mulheres negras, né? E Carolina tem mais uma coisa. Carolina me lembra muito Lima Barreto, entende? Aquela angústia de Lima Barreto e a certeza que Lima Barreto tinha de toda a potencialidade dele, e ele não conseguia extravasar toda a potencialidade, ou toda a potencialidade dele não conhecia ser reconhecido. Nessa potencialidade dele, não conseguia ser valorizado, não conseguia dar para ele o lugar que ele tomava como dele. Carolina me lembra muito isso. Assim, os últimos depoimentos de Carolina, entende? E aí jornalista vai procurar Carolina para instigar, para perguntar sobre o abandono dela, né? E então Carolina, para mim, ela é uma grande escritora brasileira. E aí eles sempre usam a desculpa que ela feria as normas cultas da língua, que eu tenho dito que são normas ocultas da língua, porque só determinadas categorias sociais conseguem apropriar dessas normas ocultas da língua. Mas eu acho que hoje a gente tem já um grupo de pesquisadores mais atentos que já se debruçam sobre o texto de Carolina, reconhecendo ali a potencialidade. Eu acho que é algo que às vezes continua até hoje, né? Aquela conversa que a gente estava tendo para montar essa mesa, né? O quanto às vezes nós nos sentimos ainda também subaproveitadas, né? A necessidade que o quão pouco nos perguntam da nossa literatura, do nosso processo criativo, da criação de personagens, né? É que eu já queria emendar com a próxima pergunta e com mais duas perguntas que vieram lá da praça também. Né, eu acho que a gente já está, essa daqui eu acho que a gente já vem falando, né, Conceição, que leituras te formaram, né, através dessas amadas, né? Da Kelly Souza, por que você escreve e qual a importância da escrita na sua vida, ou seja, a importância de traçar suas escrevivências, né? Traçar as suas escrevivências cruzando com as escrevivências dessas outras amadas aqui que você cita.
Eu vou citando aqui vários nomes e você pesque aí o que tiver, né, o que te interessar mais falar e os pontos de convergência do teu trabalho com elas, né, que é a Alice Walker, a Teresa Cárdenas, Geni Guimarães, Toni Morrison, Audre Lorde, né, a própria Angela Davis, que a gente já falou, né, eu me lembro de um amigo dizendo uma vez que nós estávamos, embora às vezes distantes no tempo ou distantes geograficamente, as nossas escritas estão tratando do mesmo tema. Você acha que estão? Sim, eu vou retomar aqui, quando Eduardo Glissant, o grande poeta e pensador das Antilhas, ele vai dizer da história transversalizada, ele está falando da ilha das Caraíbas, e a gente pode pensar isso em termos de Américas, né? A história transversalizada que é criada a partir do evento do tráfico negreiro. E essa história é transversalizada, esse destino comum dos povos saídos de África, e a gente pode retornar para a África pensando também a colonização histórica. Então, nós podemos pensar uma literatura, no caso dos povos diaspóricos, a gente pode pensar numa literatura transnacional. Então, é muito comum, por exemplo, a gente encontrar pesquisas acadêmicas que cruzam, por exemplo, Paulina Cisiane, Toni Morrison, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, porque, apesar dos momentos históricos específicos, por exemplo, quando eu penso no livro Amada, né? E que o tempo todo justamente a personagem que recebe o nome de Amada é a menina. Esse livro é baseado num fato histórico. Ela é assassinada pela própria mãe para não passar por um processo de escravidão. E depois a mãe e a irmã mais nova, ou mais velha, Denver, não me recordo bem, o tempo todo ela é obrigada a conviver com o fantasma de Amada. E a mãe convivendo com essa culpa. Quer dizer, são temas muito... E aí também você pode pensar no tema da loucura. Em Ponce Vicêncio também você pode pensar no tema da loucura. E são todas histórias nascidas a partir de uma história da escravidão, né? O que é a escravidão nos Estados Unidos, em Cuba, no Brasil? O que essa escravidão causou aos povos diaspóricos? E essa temática ela pode ser levada para a literatura, né? Morrison leva a própria temática do machismo também, se a gente pensar em Alice Walker, né? Com a cor, como é que é? A cor púrpura, com a cor púrpura. A questão da linguagem também, quer dizer, quando a Bell Hooks vai dizer também como ela imagina os povos africanos, na medida que esses povos africanos perdem a sua língua de origem, mas na medida também que eles se apropriam da linguagem do colonizador, a linguagem do colonizador acaba também sendo a linguagem de comunicação desses povos quando eles chegam nas Américas. E mais do que isso, essas literaturas, tanto a literatura produzida pelos negros estadunidenses, pelos afro-cubanos, e aí eu penso muito em Teresa Cárdenas, em Georgina Herrera, e no caso brasileiro, como essas literaturas, ontem eu estava dizendo também, elas são espaço de mitos fundacionais. Essas literaturas são literaturas que nos ajudam a resguardar e, ao mesmo tempo, a afirmar as nossas identidades negras. Quer dizer, esse o conceito de escrevivência? O conceito de escrevivência, ele passa por aí também.
eu tenho... engraçado, porque quando eu usei o termo escrevivência, eu não sabia que eu estava criando um termo, não sabia que eu estava criando um conceito, né? Aí eu vou falar bem alto, que eu não sei se ele está aqui, o professor Eduardo de Assis, que foi o culpado disso, né? Porque ele que falou que eu estava criando um conceito. E eu tenho dito muito, tudo que eu produzo, do ponto de vista teórico e do ponto de vista de criação, é profundamente marcado pela minha condição de mulher negra brasileira. Que eu acho também que outras pessoas, a partir de seus lugares, outras escritoras e escritores, a partir dos seus lugares, cada um cria a sua escrevivência, né? Agora, eu afirmo muito essa questão da escrevivência no sentido que é uma escrita profundamente marcada pela vivência e pela existência negra. Outro dia também eu dei um exemplo. Por exemplo, se me encomendaram um conto, supondo que me encomendaram um conto, e nesse conto, sei lá, tinha lá 2 personagens. Uma personagem, vamos ambientar esse conto no Brasil Colônia, então uma personagem é a senhora do engenho, né? Vamos supor, é a senhora do engenho que estava vestindo para uma grande festa, porque ela tinha de mostrar o poderio econômico do fazendeiro. Enquanto isso, a africana ou sua descendente escravizada estava encarregada de passar o vestido da madame. Da madame não, da patroa, que a madame é um termo mais moderno, da sinhá. E ao passar o vestido da sinhá, ela queimou o vestido da sinhá. Se eu fosse desenvolver essa temática, eu estaria muito interessada mas em construir uma personagem investigando. Será que ela queimou o vestido assim por querer? Entende? Eu estaria muito mais interessada nisso. O que é a construção e o desenvolvimento psicológico do personagem, isso, né? Porque isso. geralmente os personagens negros também São na muito literatura rasos, brasileira né? são rasos, muito rasos, né? Então, a história dessa mucama me interessa muito mais de perto, quer dizer, até por um processo histórico que eu conheço, que eu falo, conheço, até por informação, muito mais de perto. Eu acho que a escrevivência, a gente poderia também pensar nesses termos, né? Essa escrevivência, ela marca a minha escolha temática, um exercício que eu faço, aí falando já que me perguntam muito pouco do processo de criação. Eu quero escrever um texto que se aproxime o mais possível de uma linguagem oral. É uma escolha consciente que eu faço. O que eu faço? Eu levo palavras de origem bantas, eu procuro trabalhar com termos mais arcaicos. Eu acabo de escrever um texto, eu leio o texto alto para eu ver a sonorização do texto, procurando confundir esse texto o mais possível com o texto oral. É uma escolha que para mim tem um significado. Eu quero aproximar a minha linguagem o mais possível dessa linguagem viva do cotidiano, né? Eu gosto muito de um exemplo que eu vi um dia. Ninguém chora diante de um dicionário, né? Porque tem lá palavras belíssimas, né? Mas o dicionário ele não comove, justamente porque você pensa no dicionário como uma situação estática. Agora, já o texto, não. O texto, a linguagem move, a linguagem ela move, ela move enquanto processo criativo e ela move o sujeito também que está lendo. E eu quero essa palavra dinâmica, e para mim a palavra mais dinâmica é a palavra que está mais próxima ao povo do que uma palavra que esteja mais próxima à academia, que esteja mais próxima a um texto teórico, à gramática.
afasta, né, leitor. Isso. E pensando nessa musicalidade do texto, né, nesse ritmo que ele tem que ter, né, a gente citar aqui também as tuas influências musicais, né, com a Nina Simone, e você cita especificamente o For Women e o Strange Fruit, com a Sarah Vaughan, em Summertime, e o Meu Guri, com a Elsa. Né? Como é que tá essa música para você? Ela também é escrevivência também? Sim, para mim a música também é escrevivência, é sentimento. Como eu falo, eu não sei cantar, mas, quer dizer, quando eu falo que a música é sentimento, é escrevivência, porque todos nós aqui, todo mundo já escutou o Chico cantando Meu Guri, né? Já escutaram Elsa, né? É uma outra interpretação. É como se fosse uma outra música. Que passa pelo corpo da Elsa. Passa né? pelo corpo, passa por experiência indiretamente vividas. Quando eu falo de escrevivência, não significa que eu vivi tudo que está escrito ali. Porque senão eu teria de ser múltipla, né? Eu teria que ser o da Venga e a Ana ao mesmo tempo. Eu teria que ser a Maria, né? Mas as experiências dessas personagens estão muito próximas de mim, né? Estão muito próximas mesmo, são experiências. E quando eu digo que estão próximas, muito próximas da minha emoção. Então, inclusive, Elsa termina dizendo, né? Eu sou o guri, né? O guri sou eu, qualquer coisa assim. Nina Simone, e aí a música também, Nina Simone, quando ela canta Estranhos Frutos, né? Ela está cantando a situação ainda das vítimas da Ku Klux Klan. Quer dizer, são experiências quer dizer, são músicas que emocionalmente estão muito próximas de vivência de Nina Simone, como é uma cantora negra. Me encanta muito a vocalização, tanto dela como Elza Soares. Anteontem mesmo eu estava escutando, e quando ela puxa o som sem palavras, eu faria tudo para ter a competência para fazer uma coisa dessa. Summertime também é uma música que me toca muito, porque eu tinha 13 anos, quando eu entrei a primeira vez, 12 para 13 anos, a primeira vez numa sala de cinema, e que eu fui ver... Gente, eu tenho 70 anos, tá? Então vocês não são obrigados a lembrar disso. Mas eu fui ver uma opereta que é Porgy and the Bess, que é uma opereta que era cantada e só... Não, você não lembra, não. que era cantada só por atores negros, né? E atores de formação musical. Muito bonito. Bonita mesmo. Então, eu acho que a gente pode pensar também essa escrevivência não só em termos do texto escrito, né? Mas em termos do texto sentido, né? Da interpretação que é dada ao texto, né? Por onde passa, a emoção que você transborda naquele momento. Por exemplo, independente do Lázaro ser ator ou não, mas quando o Lázaro fazia leitura do Lima, para mim era o Lima na minha frente. E ele disse que ele foi entrando no personagem e nos últimos textos ele já não sabia mais o que era dele, o que era do Lima, do momento do Lima, né? Gente, eu infelizmente vou ter que fazer o papel aqui de estraga prazeres. Já acabou? Né? É ótimo ouvir isso, né? Obrigada, Conceição, obrigada a todos vocês, obrigada. Espera aí, gente. Obrigada. Só... Eu não acredito. Espera, ainda não acabamos. Eu não acredito que acabou. Ainda não acabamos, só um minutinho, por favor. Tem um aviso antes. Oi? Um aviso que é o seguinte. Vieram muitas perguntas. Essas perguntas todas vão ser entregues à Conceição.
E aí ela fica com o compromisso de continuar Quem sabe a a gente não faz um responder podcast e a aí contar um mais dia, o que não né? deu mais tempo. Não dá tempo? Muitas. Mas eu Algumas acho já que foram. vamos Não terminar pode. do jeito que a gente ensaiou aqui direitinho. Eu acho que, então, agradecer a organização, agradecer Josélia novamente. Josélia 2018. E pedir, eu acho que a gente terminar essa flip, né, com mais umas palavras da Conceição. Lê para a gente um trechinho do Ponciá Vicêncio, por favor, e faça as tuas, eu acho que antes de você ler, fazer as tuas considerações finais, porque depois não vai dar. Tá, as minhas considerações finais é realmente reafirmar os nossos agradecimentos à Josélia, afirmar que agora a Flip não tem jeito, agora não tem, nós não vamos abrir mão do que foi conquistado, nós vamos continuar. Nós vamos continuar estilhaçando os orifícios dessa máscara, né? Nós vamos continuar afirmando que subalterno pode falar, né? Então é isso, Josélia. Você agora está no fogo cruzado, mas muito obrigada mesmo, muito obrigada mesmo. E por que eu falo isso com tanta veemência? Se a gente pensa que o espaço da literatura, o espaço da criação literária, o espaço do discurso literário é um espaço de criação e de revelação, de identificação nacional, a nossa identificação não pode mais ficar fora da literatura brasileira. Tá? Então, é isso. E numa tarde clara, em que o sol cozinhava a terra e os homens trabalhavam na colheita, enquanto todos entoavam cantigas, ritmadas com o movimento do corpo na função do trabalho, naquela tarde, o pai de Ponciá Vicêncio foi se curvando ao ritmo da música, mas não colheu o fruto da terra, apenas a terra se deu. Os companheiros entretecidos na luta não perceberam, e só momentos depois, no meio da toada, escutaram um tom, um acento diferente. Eram os soluços do irmão de Ponciá, deitado sobre o corpo do pai, que estava de bruço emborcado no chão. Dias depois, quase um mês, foi que o menino tomou a coragem de ir em casa e contar à mãe e à irmã o que tinha sucedido. A mulher, quando avistou o vulto do filho sozinho, saiu desesperada ao encontro dele. Abraçou o menino e depois, lenta e solenemente, abraçou o vazio, como se estivesse abraçando alguém. Não perguntou nada, sabia de tudo. Sabe tudo! Pronto. Então, acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada.